Ei, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar 3 passos simples que podem transformar o seu dia e até a sua vida. Sim, organizar, limpar e orar parece básico, mas tem poder. Me acompanha hoje esse vídeo. E aí, pessoal, como vocês já viram, esse é o tema desse vídeo de hoje. Hoje eu estou com uma participação especial da minha bebê, tá? Ela tem 9 meses. E ela está aqui participando do vídeo, tá? Gente, essa é a minha vida real. Então, eu gravo normalmente quando ela tá dormindo, mas hoje ela não está, ela está acordada. Então, a gente vai ter esses barulhos que pra mim é muito satisfatório, né? E já curte aí, tá? Já curte aí, se inscreve, aqui é o meu lápis, aqui é o meu caderno com as anotações, que eu vou estar falando desse vídeo sobre esse tema. Organizar, limpar e orar. Então, gente, começando o vídeo, como eu falei pra vocês, eu não estou aqui pra mostrar resultados mirabolantes, nem teorias, sabe? Nem práticas que sejam difíceis, né? Porque a minha vida é real, é pra mim, né? E eu quero poder ajudar outras pessoas. Então, já dei o primeiro passo de dizer não. E agora, nesse segundo passo, eu achei super necessário a gente falar sobre organização. E é importante a gente falar sobre a organização, por quê? Porque, gente, eu não vou mostrar pra vocês eu organizando todos os cômodos da casa, tá? Porque eu não comecei assim. Na verdade, eu comecei semana passada. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar a minha cozinha. Eu organizei toda a minha cozinha. E eu organizei porque é um local onde eu passo a maior parte do tempo, é na cozinha. Porque eu faço comida para os meus filhos, né? Eu trabalho com alimentos, né? É uma renda que eu tenho em casa. Então não tem como eu começar mostrando, arrumando todos os cômodos, se eu não começar com o básico, com o simples, né? Que é organizando a minha cozinha. Depois disso, gente, eu fui limpar, tá? E eu quero deixar só uma frase aqui na parte de organização que fala assim, ó. Comece organizando seu espaço. Quando você for organizar por fora, você clareia por dentro. Então, assim, tira de 10 a 15 minutos para organizar, tá? Ah, percebeu que o quarto tá bagunçado? Tenta organizar aquele quarto, tá? Aqui são 3 crianças, os 2 mais velhos, eu ensino eles a dobrarem os lençóis depois que acorda, né? Eu faço o possível, tá, gente? Ensinando isso a eles. Outra coisa também, é uma frase que diz assim, ó. O ambiente é o primeiro passo para organizar a alma. E depois que eu falar da limpeza, é que vocês vão entender essa frase. Por quê? Porque eu vou falar agora o segundo tema. Porque o primeiro foi organizar e o segundo é limpar. Aqui, gente, no meu limpar, eu vou contar a minha história, o que aconteceu sobre a questão da limpeza, que foi a lavar louça, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu vou lavar louça. Eu lavava as louças uns 15 minutos antes de dormir, né? E eu comecei a praticar isso. Porque o que acontecia? Eu ficava muito cansada, ia dormir e deixava as louças na pia suja. Gente, eu tô parando um pouquinho o vídeo porque eu tô de olho na minha bebê. Ela se afastou de mim, então assim, criança cega muito. Mas voltando aqui. Eu fui lavar, comecei a lavar as louças 15 a 20 minutos antes de dormir, tá? Por que que eu fiz isso? Porque, gente, quando eu tava muito cansada, eu deixava as louças lá em cima da pia e ia dormir. E o que acontecia? Eu percebia que quando eu acordava e eu olhava para aquela situação da pia lotada de louça suja que eu tinha deixado o dia seguinte, aquilo me dava um cansaço. Eu já ficava chateada, eu já ficava estressada com aquilo. E aí eu pensei, poxa, eu preciso mudar isso, né? Então, muitas vezes a gente quer mudar tudo. Mas na minha situação, eu não tenho como fazer isso. Então, o primeiro passo que eu fiz foi limpar e lavar as louças antes de dormir. Gente, no primeiro dia que eu comecei, de domingo pra segunda, 2 semanas atrás, eu percebi, sabe, a minha dopamina, o meu cérebro, assim, eu me senti, sabe quando você se sente satisfeito? Eu me senti muito satisfeita.
Então eu me senti muito satisfeita, gente, em fazer isso, né? Em acordar e ver a pia limpa. E não só a pia, mas também o fogão. Eu vou colocar um vídeo aqui, eu lavando, né? E limpando o meu fogão. E isso eu fiz durante uma semana. E pra eu poder ter um local de confirmação e tá mostrando pra uma pessoa, né? Eu escolhi a minha irmã. E aí todo dia eu lavava, mostrava antes e o depois pra ela. E isso passou-se uma semana. Ela ficou muito feliz por essa minha realização. E eu entendi que esse passo que eu dei foi muito satisfatório pra mim. Então, assim, às vezes tem muitas dicas de como você limpar logo, né? Ou então organizar tudo. Mas, gente, dentro da minha realidade, eu não posso. Eu não posso limpar tudo de uma vez, né? Tem que ser por partes. Porque eu tenho 3 filhos, como eu falei pra vocês. Eu empreendo dentro de casa. E aí, pra que tudo funcione, eu preciso me organizar. E eu preciso ter um ambiente limpo. E principalmente o ambiente onde eu trabalho, que é a cozinha. Tá? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês todas as semanas, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, depois que eu organizei, depois que eu limpei e lavei, nós vamos orar. Mas antes de passar para a parte de orar, eu quero ler uma frase, gente, que fala assim sobre o local limpo. Ambientes limpos geram pensamentos leves e criativos. E foi o que eu falei pra vocês, né? Eu fiquei com a minha mente leve no dia seguinte. Eu olhava pra pia e pro fogão. Porque, na verdade, eu limpava a pia e o fogão. Porque era um local perto do outro. Então, gente, não é falácia minha. É a verdade. Um ambiente limpo, ele gera pensamentos positivos, leves e criativos. Gente, quando eu acordava no dia seguinte, eu já acordava motivada para preparar o café da manhã do meu filho, que ia levar o lanche da escola. E já conseguia, tipo, eu já tinha vencido um dia antes a pia e o fogão, então eu tinha mais tempo, eu ganhei mais tempo, né? E isso pra mim foi muito, muito prazeroso, tá? Me deu essa oportunidade de estar escrevendo o roteiro para eu estar trazendo aqui para vocês dessa minha experiência, né? E assim, façam isso. Comece por aquilo que vocês tá no seu controle, tá? Não vai fazer coisa mirabolante, mas aquilo que está no seu controle. Então comece pelo pouco, pelo pouquinho, tá? E eu comecei por isso e tenho resultados. E agora, gente, vamos na parte de orar. E isso é tão maravilhoso. Por quê? Gente, olha só. Você organizou. Depois que você organizou... Tive que parar aqui porque eu fui olhar minha bebê. Vamos lá. Primeiro, você organizou. Depois que você organizou, você limpou. Gente, olha só. Você organizou. Você limpou. Viu prazer nisso. E agora você ora. Por quê? Porque você vai orar, você já tá em paz. E é como eu falei pra vocês, eu já tava em paz. Tava em paz como? O meu ambiente de cozinha, o qual eu trabalho, o qual eu passo a maioria do meu tempo, estava limpo. Então eu comecei a ter um coração grato. Olha só como que funciona. E eu comecei a ver que o nosso Criador é organizado. Tipo, antes dele colocar os seres humanos na Terra, ele organizou todo o planeta, para só depois nos colocar. Olha que bênção, né? Então, isso é maravilhoso. E eu anotei aqui, ó, orar, o terceiro ponto. E por fim, ore. A oração conecta, acalma e alinha. Não precisa ser algo longo, só verdadeiro. Depois de organizar e limpar, o coração está aberto para falar com Deus. A oração é a faxina da alma. Olha que maravilha. Então, gente, essas 3 palavras parecem simples. Sendo executadas, elas têm poder, tá? E aqui eu deixo essa parte da minha transformação, né? No meu decorrer do processo da minha transformação.
aqui pra vocês. Espero muito ter ajudado, tá? Se esse vídeo faz sentido pra você, já deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui se pra você faz sentido ou como que você colocaria essas palavras, o que significa essas palavras pra você. Eu vou ficar mega interessada em saber. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!